Minarada, a Polícia Civil concluiu o inquérito referente ao homicídio de uma criança de 2 anos. Investigações apontam que o pai da criança teria sido responsável pela agressão que resultou na morte do garoto. O menino que morava com os pais deu entrada no hospital no último dia 3 de julho. Ele recebeu atendimento, mas infelizmente não resistiu e morreu. Acompanhe comigo. Meu filho ter morrido. Rodney Alves Miranda chora ao falar sobre a morte do filho. Se não fosse as drogas, meu filho estava vivo do meu lado. Você bateu nele, Rod? Foi um acidente, porque eu tinha cheirado o domingo todo. O homem de 23 anos nega ter agredido a criança que tinha 2 anos e 9 meses e alega que o que houve foi um acidente. Eu virei assustado, bati no meu filho o braço, apertei a barriga dele de tudo quanto é forma, porque eu nunca tinha prestado um primeiro socorro, nunca tinha feito essas coisas. Eu apertei a barriga dele, apertei como se fosse murro na barriga dele, tomei banho com ele, sacudi ele. Eu lembro que a cotovelada foi verídica, senhor. Rodney é usuário de drogas e já havia deixado o filho marcado por outras agressões em datas diferentes. Em uma delas, o garotinho foi parar na unidade de pronto atendimento. Corrigi meu filho uma vez, que foi quando ele ficou com as marquinhas na bunda. Da minha forma, eu estava corrigindo meu filho. Não foi assim com caso de ódio de ninguém, entendeu? Portanto que ele foi meu primeiro filho. David Roger Alves da Silva morreu no último dia 3 de julho. Ele deu entrada no Hospital Risoleta Neves com hemorragia interna e não resistiu aos ferimentos. O laudo dos legistas revelou que a hemorragia foi provocada por várias lesões internas, traumas no peito e no abdômen, com laceração do fígado e do pulmão. O pai da criança vai responder por homicídio qualificado. A mãe perdeu a guarda da filha mais nova e também vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ela não tem nada a ver não, gente. A minha esposa não tem nada a ver com isso. Segundo a delegada, a relação entre pai e filho sempre foi difícil, conforme relato de parentes e vizinhos. Uma entrada na UPA, Venda Nova, com constatação de traumatismo crânioencefálico. Ao questionar os pais, o pai, né, o que tinha acontecido com a criança, ele falou assim que ele teria caído no banheiro. Perguntado para o Davi, ele falou assim, não, caí, mas não caí sozinho. O meu pai me empurrou e fez com que eu caísse. Tanto que a criança tinha verdadeiro pavor do pai. Ele não chamava o Rodney de pai, ele se referia ao Rodney apenas pelo nome e sempre que sabia que teria que ir para a casa do pai, ele começava a chorar. O que nos fez concluir que não teria sido um acidente é justamente esse histórico de agressão anterior. Rodney está sob a guarda da Justiça na penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Nós temos aí jurisprudência, maldita jurisprudência do caso de Ibirité, que condenou aquela mãe a 22 anos de cadeia. Eu espero que esse pai possa conviver com esse exílio emocional, que é saber que o filho morreu. Está aí. Gente, depois da porteira arrombada, não adianta colocar trampo. Não adianta colocar trampo. Essa lágrima que você está chorando aí, tomara que ela dure eternamente. Não estou rogando praga não, que a praga já pegou. Conviver com a ausência do seu filho, lamentavelmente, acredite você ou não, essa mágoa vai passando. Eu ouvi isso de bandido, vai passando. Daqui a 10 anos vai doer isso aqui, vai doer devagarzinho, vai lembrando. Infelizmente isso acontece. Por isso tem que tomar muita cadeia, muita cadeia. Tinha que ser prisão perpétua. Você lembrar eternamente de que uma criança morreu porque você cheirou cocaína, como você mesmo disse. Foi acidente? Não, foi acidente não. Você matou porque você é homicida. Na minha opinião, ser humano que sou, casos como esse cara não, homens como esse, uma vez provado o devido processo legal, não merecia continuar nesse mundo. A justiça, a lei, a sociedade deveria ter o direito de tirá-lo da convivência conosco. O direito. Julgá-lo e condená-lo a não existir mais nessa vida. Ele se arrependeu. Tarde demais. Tarde demais. E não são poucas as campanhas de conscientização. Largue o vício, largue a droga. Não são poucas. Não são poucas.
Mas ainda assim, ele não se converteu, ele não mudou, não aceitou o start, a lembrança. Então, uma vez praticado um crime como esse, a sociedade, depois de julgado, se chegar ao final e entender que ele deve não mais conviver conosco, nós deveríamos sim ter o direito de não mais conviver com ele. E se isso se chama pena de morte, que se estabeleça. Sem querer que gera polêmica, eu disse e vou repetir, eu me chamo Stanley Ramos Guzmán e essa é a minha posição. Depois de um devido julgamento, um devido processo, e se os ministros, os 11 ministros do Supremo não concordam com isso, que eles saiam, que eles se aposentem, que eles parem de interpretar a Constituição. Até porque está cheio de ministros do Supremo Tribunal Federal, como o senhor Gilmar Mendes, por exemplo, que o entendimento dele vai de acordo com as amizades que ele tem. Né? Vai de acordo. E eu provo, viu, ministro? Estão falando e eu provo. O entendimento do senhor sobre o mesmo assunto vai de acordo com o entendimento que o senhor tem das amizades que o senhor tem. Certo? Não é só o senhor, não. Todos os outros aí eu provo. Eu tenho feito esse estudo há mais de 10 anos, para poder, um dia como hoje, eu ter autonomia, ao altruísmo e a altivez de falar o que eu estou falando.